360. Tempo agora para conhecer a minha próxima convidada. Os sentimentos de vazio e de insatisfação foram sempre uma constante na vida de Cidália Silva. Apesar de ter uma vida familiar feliz com o marido e a filha, onde tudo corria às mil maravilhas, conta que não conseguia encontrar explicação para não se sentir bem. Havia uma insatisfação sempre, estava bem, já nessa altura havia coisas que eu não sabia explicar. Embora tivesse tudo, tivesse carinho, não tinha problemas, tinha trabalho, tinha amigos, mas havia uma insatisfação. Para mim era sempre um desabar, a casa estava-me sempre a cair em cima, como se costuma dizer. Cidália procurou a ajuda de psicólogos, mas a destabilização emocional nunca melhorou. Até que o aparecimento de nódoas negras espalhadas pelo corpo levaram-na a consultar uma médica. Surgiram suspeitas de que Cidália tinha um problema no sangue e os tratamentos mostraram-se urgentes. Começou o processo, análises 3 vezes por semana, punção à medula óssea, todos esses exames eu fazia. E até que começam a pensar em julho que eu devia de ser operada. Que tinha que ser, que isto era o baço, portanto o meu organismo, a minha medula construía as plaquetas, só que depois havia um bicharou que eles não conheciam que as comia. O calvário médico de Cidália durou vários anos e, para além das complicações de saúde, mantinham-se os sentimentos de depressão e infelicidade. Para além disso, os médicos não conseguiam chegar a um consenso em relação à doença desta mulher. Era uma coisa e depois era outra, iam-me sempre arranjando doenças, e a última era do pâncreas. Perante o desespero, Cidália rumou à Inglaterra em busca de outras opiniões. Foi lá que recebeu o verdadeiro diagnóstico. Sofre de leucemia crónica. Iniciou os tratamentos e permaneceu em terras de Sua Majestade durante 4 anos. Fiz realmente a penicilina, tudo o que eles me mandaram, mas só que a tristeza continuava, a depressão ainda mais, o emagrecer, não havia solução, que eles diziam, bem, eles próprios depois disseram, eu tinha muitas saudades de Portugal, que se calhar seria melhor voltar. Mas o regresso a Portugal provou não ser suficiente. A tristeza, as dores, não saber o que tinha, continuava na mesma. E não estava bem. Depois de anos de sofrimento com a doença, Cidália parecia ter encontrado finalmente a cura para os seus males. Cidália continuava a sentir-se depressiva e abalada, até que a resposta para os males apareceu quando menos esperava. Tinha vindo da Inglaterra e casualmente tinha a televisão ligada e vejo passar um dos programas onde falam do Centro Espiritual das Caldas da Rainha, falam dos dirigentes e eu... É aqui, é a solução. Vou saber, vou ver como é que é, alguma coisa não está bem e é... Já fiz tanto, já corri tantos médicos, já fiz tanta coisa. É lá. Cidália dirigiu-se ao centro espírita cheia de dúvidas e de receios, mas disposta a conhecer aquela realidade. Assistiu a uma palestra e teve atendimentos privados. Conta que a partir daí tudo mudou. Na terceira vez eu era outra pessoa, as dores já não eram tantas, a cabeça estava ótima. Comecei logo a frequentar o centro todas as sextas-feiras. Contra as indicações de todos, Cidália decidiu por ela própria deixar de tomar os medicamentos. E aí foi o clique, aí houve qualquer coisa, tu não precisas disto, porque eu já ia ao passo, já recebia essas energias, trazia a minha garrafinha de água fluidificada e sentia-me maravilhosa. O meu remédio era aquela água, o meu remédio era eu ir lá, ouvir e era o consolo. E as análises começaram a ficar normais, quase se pode dizer. E a médica dizia que não percebia. Dizia muitas vezes, olha, está tudo bem. E assim, ótimo, é isso que é preciso. E daí eu fui ganhando confiança, cada vez agarrando mais ao meu guia, a Jesus. Portanto, foi a parte espiritual. A família e os amigos notaram grandes diferenças. Cidália parecia uma nova mulher, feliz e revigorada. Hoje, ainda frequenta o centro espírita e garante que os problemas emocionais desapareceram. Eu hoje, com 62 anos, não trocava os meus 40. Sinto-me tranquila, sinto-me em paz, muito feliz, muito agradecida a Deus. Hoje vivo uma paz tranquila e o espiritismo vai fazer parte
para sempre da minha vida. Olá, Cidália, muito boa tarde. Cidália, parece-me que temos uma Cidália antes e depois. Estava a ouvir a reportagem e percebi que a Cidália, se olhar para trás, não encontra propriamente na sua infância e na sua adolescência razões que expliquem esta depressão, esta tristeza que se foi instalando de uma forma tão dura. Não encontro. Não encontra? Não encontro. Não há nada assim que diga isto correu muito mal ou aquilo correu muito mal, deixou aqui marcas para toda a vida? Olhando para trás, não. Foi sempre uma vida normal. Tive carinho, tive amor. Portanto, não há uma explicação. Por volta aí dos 13 anos, creio eu, viveu algumas experiências que a assustaram um bocadinho. Conte lá, o que é que nessa altura a deixou assim? Ai, o que é isto? Portanto, eu andava na escola e tinha os escoteiros e vendia-se uns calendários. E eu trazia esses calendários e vendia. Entregava a uma vizinha. Trabalhava numa fábrica e vendia muitos. Entretanto, a senhora desencarnou, quer dizer, morreu, entre aspas, e ficou uma grande encomenda desses calendários. Eu fiquei com os calendários, foi-se passando os dias e eu começo-me a perceber, a ter medo. Quando saía de casa, ela aparecia-me de todos os lados. Eu via nitidamente a senhora. Via mesmo, como se fosse fisicamente ao pé de si? Mesmo, tal e qual como agora. Só que agora sem medo e consigo descrever tal e qual como era, sempre estes anos todos. Só que hoje é diferente. E naquele tempo eu fiz muito medo. Contei à minha mãe, estás tonta, isso é, tu ainda te lembras bem dela, as fotografias. Claro. Pronto. Só que eu, na altura, estava em casa dos meus padrinhos e eles tinham uma cave. E quando eu abria a porta para descer essas escadas, era um medo terrível. Era eu o gritar, o fugir, e então começaram-se a perceber que alguma coisa não estava bem. Não estava bem. Foi. É curioso, a Cidália casou muito jovenzinha, não é? Tinha 16 anos, sei que é um casamento feliz, aliás, casamento esse que lhe deixa, enfim, razões felizes para falar dele, mas apesar de ter um casamento feliz, uma vida pessoal feliz, boa, era como se a tristeza fosse um novelo, assim um novelo, não é? Um novelinho que estava no seu coração e parece que o novelinho ia ganhando cada vez mais corpo, mais espaço, embora à volta tudo estivesse bem. Tudo. O que é estranho, não é? Exatamente. Falava com alguém sobre esta tristeza? Partilhava com alguém? Sim, com uma amiga. Nessa altura falávamos. Ela também não entendia. Depois não encontrava justificação, muito nova, não é? Não havia justificação mesmo nenhuma, porque aparentemente eu tinha tudo e não tinha nada. Tinha uns pais que adorava, uns irmãos maravilhosos, toda não a família. Se percebia, não é? Não se percebia. Não. Chegou a consultar algum psicólogo, algum psiquiatra? Sim. Sim, fiz um percurso muito grande, muitos psiquiatras, muito psicólogos, depressão, atrás de depressão. Era o diagnóstico? Exato. Depressão, sempre depressão. Sempre medicação, por vezes acordada, mas a dormir. Ou seja, às vezes medicação fortíssima. Exato, não é? Exato. Muita medicação. E pronto, não passávamos. E conseguia, com essa medicação toda que fazia, Cidália, conseguia levar a sua vida, ou seja, conseguia trabalhar, conseguia fazer as coisas normais de uma mulher no dia-a-dia ou com alguma dificuldade? Com muita dificuldade. Tive épocas que nem sequer podia estar a trabalhar. Tinha outras que... Tinha uma tia a viver comigo na altura e ela dizia, acordava-me e eu respondia, ele dizia o que é que ela me perguntava, como, por exemplo, o que é que vou fazer para o almoço e tudo. Depois eu não me lembrava de nada. Outras vezes trabalhava numa escola e aquilo era muito difícil, tinha responsabilidades grandes e por vezes era mesmo. Sempre dores de cabeça, sempre isso. É porque, vamos lá ver, primeiro começa por, vamos dizer, um mal-estar emocional, não é? Sim, esta tristeza, sim, a parte emocional, a parte física ainda não se queixava. Depois vai para a parte física também. Exatamente, foi isso. E a parte física... junte-me assim os sintomas todos para eu perceber. Dor de cabeça já percebi, porque me referiu a dor de cabeça. Para além da dor de cabeça... Cansada. Sempre Talvez cansada. sempre cansada, sempre. Assim, já no palhacinho, ria-me, estava tudo bem, mas assim que podia fugir, ficava tudo novamente mal. Sempre. Mesmo quando começou a parte física, quer dizer, já era a parte física também, porque eram as depressões, mas quando começou mesmo a doença em si,
era o cansaço, muito cansaço. E daí eu consultei vários médicos e então, na altura, um chefe, foi numa altura que nós, no Estado, não podíamos ir aos médicos, se diz, da Segurança Social. E ele disse, porque é que não vai? E eu achei aquilo, vou agora a esse médico, tenho tido tantos médicos e não sabe, não vou. Mas aquilo ficou a pensar... Mas os outros médicos que tinha frequentado mandavam-lhe fazer exames ou quê? Tudo? Tudo, estava tudo bem. Aliás, eu fiz umas análises nos fins de maio e nos princípios de junho, a análise já acusavam. Já acusavam uma o quê? pulpa trombosalpétina. Era o nome que eles deram, o primeiro nome pomposo. Foram sempre nomes bonitos. Pois, eu já nem consigo reproduzir esse nome que me disse. Pulpa trombosalpénica. E é uma doença de que tipo? No sangue. Portanto, falta, é a medula óssea, constrói as plaquetas e depois há um bicharoco que as come. Que as destrói. Exatamente. Era assim, tal e qual. Então, portanto, começou a correr médicos, portanto, e neste caso, exames, para se perceber. Mas o susto maior era que comecei a ficar toda negra, pernas, braços, as mãos... Mas do nada? Tipo do assim, nada. Eu agora carregava-lhe aqui assim, com um dedo, um toquezinho? E depois os colegas diziam assim, bateste. Eu disse, então também estou a ficar tontinha. Bate com as pernas, bate com os braços, bate com todo lado. Assustei-me quando realmente eu fazia este gesto. Fazia isto muito. E quando tirei a mão, eles me disseram, estás toda negra. Aí é que foi o susto realmente. Então resolvi ir à dita médica, à Segurança Social, isto às 5h30 da tarde. E ela disse o quê? E ela disse que suspeitava do que tinha? Assim que lá cheguei, disse-me logo que tinha que ir fazer análise muita gente e que já sabia o que é que eu tinha. Médicos da Caixa, foi o que eu pensei, mas fiz sempre o que me disseram. Eu disse, mas agora, esta hora não há laboratórios, eu faço análise de manhã. Não, vai lá me disse o laboratório, eu fui e lá estava a analista. E a analista, na altura, disse, olha, venho fazer uma análise, mas não sei se é para... Não, faz já, porque isto é um caso muito grave. Isto é no sangue. Pronto, bom, nós já vamos saber que volta levou a vida da Cidália, porque a Cidália decidiu, a partir de determinado momento da sua vida, emigrar para a Inglaterra, na verdade, em busca de saúde, porque era isso que ela pretendia, visto que não encontrava respostas e estava a ficar muito cansada de andar anos e anos a tentar saber o que é que tinha e como é que se tratava. Mas já vamos saber tudo isso. Uma chamada de atenção para o nosso passatempo, já voltamos à conversa, Cidália, para o nosso passatempo que hoje oferece, por estar ao telefone, não precisa fazer mais nada, por estar ao telefone, 2.000 euros. 2.000 euros só por estar ao telefone. O número de telefone que deve marcar para garantir a sua inscrição é o 760 100 760. Atenção que os 2.000 euros não invalidam o valor das estrelas. O valor das estrelas lá permanece e este valor das estrelas vai ser entregue de qualquer forma. Uma das estrelas vai sair de qualquer forma e para esse valor, então, aí sim, farei uma pergunta, mas o resto não há pergunta nenhuma. Então, se realmente acha que tem aqui um valor apelativo, que vou juntar as duas coisas, 12.700 euros, que faz muitas coisas na sua vida, faça favor de, além de fazer as contas, pegar no telefone e garantir a sua inscrição através do número 760 100 760. Cidália, depois de anos e anos de buscas de respostas, eu imagino que aí já estaria cansada era de buscar a resposta. Porque às tantas já não é só o cansaço, é o cansaço de não se saber o que fazer. É quando então a senhora parte com o seu marido para a Inglaterra. E lá recebe um diagnóstico. Mas antes dessa parte já tinha sido operada, já me tinham diagnosticado que tinha que tirar o baço, porque o problema estava no baço. Mas depois já não era o baço? Começaram os quilinhos, de 47 passo para 99, que foi muito complicado, tantos corticoides. E então é nessa altura, já depois da operada, fui operada em dezembro de 87 e no ano a seguir, em outubro, vou para a Inglaterra, porque continuaram sempre os problemas. Mas quando chega à Inglaterra recebe um diagnóstico bem diferente, mas recebe um diagnóstico. Tinha uma leucemia crónica. Como é que se recebe esta notícia? Depois de anos de sofrimento? Com muita tristeza, com muita mágoa. Na altura é logo, vou partir, porque eu ouvia dizer que a leucemia não tinha cura. Não tinha cura. Novamente o apoio do marido.
de um sobrinho que lá estava, o médico muito confiante, e admirava-se em Portugal não conseguirem dizer o que é que eu tinha. Um relatório e volto para Portugal. Portanto, logo no mês a seguir. E quando chega ao hospital, a médica disse-me que sabia o que é que eu tinha. Bem, há uma coisa que é certa. A Cidália anda neste trajeto. Quantos anos, Cidália, antes de cruzar com o Espiritismo? Quantos anos? Portanto, de 87, ando no Espiritismo há 7 anos. Portanto, menos 7, de 87 para lá. Portanto, já dá para perceber que andou aqui Muitos tempo. anos, muito. Até que, como dizia na reportagem, a ver um programa de televisão, ouvi um especialista falar do Espiritismo e disse, por que não? Exatamente. Quando entrou no centro espírita, fazia-lhe sentido o que lhe estava... Ou seja, um bocadinho mais para trás. Quando entrou no centro espírita, foi-lhe dito, não sei se logo, se algum tempo depois se calhar da reunião coletiva e da sessão privada, foi-lhe explicado o que é que se passava consigo? Foi possível apurar logo o que é que se passava consigo? Eu pelo menos, comecei... Na primeira vez, não. Foi muito difícil, que eu ia cheia de dúvidas e com muitas manias. Porque na altura já cá não tinha a minha mãe, então, como espíritos falam, eu ia falar com a minha mãe ia-me dizer tudo e ia-me resolver todos os problemas. Era o que levava na cabeça? Era só. E quando entrei foi logo o consolo. Todos os dirigentes, todos seguiram bem, pois eu estava bastante nervosa, e isto é uma casa calma, é para estar calma, isto é a nossa casa. Então foi o atendimento. E aí já nem houve a necessidade de dizer que queria falar com a minha mãe. Foram-me suavizando, foram-me dizendo que os problemas estão em nós, não faziam nada, que era eu que me tinha que tratar a mim mesma. E qual era a origem, afinal, desta doença? Era o quê? Algum espírito? Qual era a explicação? Talvez vidas passadas. Mas nunca lhe foi explicado o que é que tinha? Foi muito explicado. Então é isso que eu quero que me explique. E... O que é que afinal se passava consigo? Portanto, o problema está nas vidas passadas, por vezes obsessões, doenças que pessoas têm que já partiram e que do outro lado, talvez por eu ter mediunidade um pouco e recebesse... Deixa ver se o José explica. Se calhar o José explica isto melhor. José, qual poderá ser uma explicação? Estamos aqui a falar de leucemia, neste caso o diagnóstico era leucemia crónica, uma doença que se arrastou aqui muitos anos e muito sofrimento também para a Cidália. O que é que pode estar na origem disto? Qualquer coisa, uma doença que numa vida passada a Cidália teve, poderá ser isso? É assim que se explica? Eu penso que não. Não, então. Em primeiro lugar, é importante dizer uma coisa. O espiritismo, ou a doutrina espírita, não existe para curar corpos, mas para curar as almas, isto é, para curar-nos interiormente. Para curar os corpos temos a bênção da medicina e o espiritismo não faz rivalidade com a medicina. É muito importante também esclarecer que em qualquer centro espírita sério e honesto, nunca ninguém diz para deixar os medicamentos ou para deixar o médico, antes pelo contrário, dizemos sempre, já foi ao médico, então vá, quanto mais não seja para descartar. O que acontece é que a pessoa, à medida que vai frequentando o centro espírita, vai aprendendo quem é, de onde veio, para onde vai, o que é que está aqui a fazer, qual o sentido da vida. Vai aprendendo através das conferências. Depois há todo um conjunto terapêutico que é a prece sincera, a oração, que vai beneficiando as nossas células. Factos esses hoje comprovados cientificamente. Estou-me a lembrar das pesquisas de um psiquiatra inglês, o Dr. David Fontana, que comprova precisamente o efeito terapêutico da prece. Depois temos o passe espírita, a transmissão da bioenergia juntamente com os fluidos do mundo espiritual, que não são uma crença, que também estão provados cientificamente pelas experiências do Dr. Bernard Grado, um bioquímico canadiano que fez experiências em laboratório com água magnetizada por curadores, em que demonstrou que essa água apresentava uma alteração da estrutura molecular, portanto não era um efeito placebo. E depois temos também as reuniões de desobsessão, isto é, de intercâmbio com o mundo espiritual. Ora, o que acontece é que, assim como a Dona Cidália e outras pessoas, e todos nós, muitos de nós trazemos cargas energéticas de vidas anteriores, onde cometemos erros, onde fizemos muitas asneiras, etc. E que depois acabam por ser, entre aspas, drenadas para o corpo
provocando doenças num determinado órgão de impacto, como se costuma dizer, isto é, um determinado órgão que seja mais suscetível. E na medida em que a pessoa depois se vai melhorando interiormente, daí que a força, a fé, a força de cada um, a consciência de que é um ser espiritual eterno, é o grande despoletador para a cura. E isso é muito interessante. Há um livro fantástico que não é espírita, que é Amor, Medicina e Milagres, do Dr. Bernie Siegel, que é um livro fantástico de um senhor que não era espiritualista tampouco, que é cirurgião oncológico, e ele acabou por escrever esse livro. Hoje é espiritualista, defende a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, porque ele demonstrou cientificamente, porque ele não conseguia perceber. Havia doentes oncológicos que tinham tudo para ser curados e que morriam, e outros que não tinham hipótese nenhuma do ponto de vista científico e que se curavam. Então ele veio a verificar que havia de facto o fator fé e o fator querer e a força de vontade da pessoa. Então, sem dúvida nenhuma, existe amparo do mundo espiritual sobre nós, mas quando existe também mérito da pessoa, quando existe um querer da pessoa e quando existe a mudança interior. Daí que nós dizemos que o Espiritismo salva as almas, salva-nos a nós, almas, quando nós nos queremos salvar. Isto é, quando nós nos queremos modificar, tornar-nos mais fraternos, mais compreensivos, mais tolerantes, ficamos mais tranquilos. Deixamos de emitir ondas de pensamento, de aversão, de raiva, de ódio que intoxicam as nossas células e passamos a emitir ondas de paz, de harmonia, de tranquilidade que acalmam e dão saúde às nossas células. Curiosamente, fazendo jus àquele aforismo popular muito antigo, mente sã em corpo são. Sem dúvida. Agora, José, há aqui pegando naquilo que o José estava a dizer, isso significa que não é o caso apenas da Cidália, obviamente há muitos outros, mas significa que a partir do momento em que espiritualmente se está bem, à partida o corpo depois corresponde a este bem-estar. Sim, há uma... Vai-se curando por si, vamos dizer assim. Não em todos os casos, mas numa grande parte, sem dúvida nenhuma. Eu tive uma experiência dessa, já agora se me permite partilhar rapidamente. Durante 4 anos tinha um quisto no pâncreas, que foi crescendo, e à qual não liguei assim muito, porque não... mas o quisto foi crescendo e o meu médico, um cirurgião, estava muito preocupado. E mandou-me fazer uma biópsia, eu disse que não fazia. Então vai fazer uma ressonância magnética, está bem. Entretanto, eu pedi ajuda no centro espírita, onde colaboro, e pedi ajuda aos espíritos, porque não tinha tempo para andar a fazer biópsias e que eles tivessem paciência e que tratassem do assunto. E, entretanto, pedi uma médica amiga, fui fazer uma ecografia e enquanto ela estava lá com os exames todos anteriores, TACs, ecografias, comprovavam o crescimento gradual do quisto. Eu via com uma cara um bocado apreensiva e eu comecei também a ficar um bocado apreensivo. E ela disse, mas o quisto desapareceu, não pode ser. E, entretanto, vamos fazer uma TAC. Fizeram uma TAC e não estava lá quisto nenhum. E ela perguntou-me o que é que eu tinha tomado o tratamento. Eu disse, olha, o único tratamento que eu fiz foi no centro espírita, pedi ajuda ao mundo espiritual. Só deixa-te lá de brincadeiras, lá o que é que andaste a tomar? Não, tu sabes que eu sou espírita, é verdade. Assim, pois está bem, isto às vezes desaparece. Pois, isto às vezes desaparece. Perdão, Cidália, como é que se sente a partir do momento em que fez este tratamento e daí para cá, já lá vão ser tantos, como é que se tem sentido? Sim, sempre muito bem. Lá se foi aquela tristeza que parecia não querer abandonar? Toda, pouco e pouco não, foi entrando uma alegria, uma vontade de viver. Depois a resolução foi complicada, deixar de tomar medicamentos, que é isso que eu deixei claro também, que nunca no centro me disseram para deixar de tomar. Sim, aliás, o José acabou de dizer isso, não é? Eu nem sabiam, porque eu não disse isso. Só muito mais tarde é que souberam. E, portanto, foi-me sempre dito, mesmo na Inglaterra, que eu tinha que tomar aquela medicação. Deixou de ser corticoides para ser penicilina, toda a vida. E faltaram-me os medicamentos. Lá, eu ia lá de 6 em 6 meses, mesmo depois de estar cá, em Portugal. Mas, naquela altura, a minha filha estava lá, que foi para me dar apoio, e era para vir numa data e veio noutra. E, portanto, fiquei sem medicação, ia ficar 3 meses, e já estava o tal clique que eu disse, assim, não. E acabou por ficar sem a medicação? Ora, eu não tenho medicação. Se não foi preciso até ela vir, já não vai ser. E então aquilo foi complicado para o meu marido, era só ele que sabia
Ele E acabou por pensar ser disto bem. essa Foi- sua opção. foi a solução. Bem, o certo é que a Cidália acabou por recuperar, por aquilo que nos diz, que nos acabou de contar, e a nível de alegria acabou por viver a alegria que eu nunca tinha vivido antes, ou seja, um bem-estar na vida que desconhecia. Cidália, agradeço a sua presença, desejo-lhe muitas felicidades, muito obrigada por ter vindo e uma vez mais, José, obrigada, faz sempre muita falta nestas conversas. Eu Diga. gostava só Um segundo de rapidamente dizer que no dia 21 e 22 de abril, em Óbidos, vamos ter as Jornadas de Cultura Espírita. Quem quiser ir, vamos debater muitos destes assuntos. Muito onde bem. temos lá médicos, psicólogos, entre outros. Sejam bem-vindos. Muito bem, fica aqui o convite. Um aplauso para os dois. Muito obrigada. Agora, chamada de atenção para o nosso passatempo. Perdão, para o